Sabem, há segredos. Segredos que estão guardados na terra, nos velhos muros de pedra, no silêncio das aldeias que se foram calando. São segredos que o vento, pouco a pouco, está a levar consigo. Por isso, hoje, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos sentar-nos um bocadinho em silêncio e vamos escutar um deles. E pensem nisto. Isto é mesmo importante. Porque quando os últimos rostos, as últimas pessoas que guardam estas memórias partirem, com elas vai um bocadinho da alma de todos nós. É um saber que não está escrito nos livros, mas que nos fez ser quem somos hoje. É um contraste que hoje quase não conseguimos imaginar, pois não? O mundo lá fora, o mundo fervilhava. Eram os Beatles, era a corrida à lua. Mas aqui dentro, no nosso interior, em aldeias perdidas de trás-os-montes ao Alentejo, o tempo era outro. A eletricidade, um luxo de que só se ouvia falar. A água a sair de uma torneira, um sonho. O relógio que mandava na vida não tinha ponteiros. Era o sol. Era ele que dizia quando o dia começava e quando acabava. Então, como é que se vivia? Como é que as pessoas sobreviviam quando não havia supermercados? Quando conservar a comida era uma arte antiga e não uma máquina que se ligava à tomada? Bem, para começar, carne fresca era uma coisa rara, uma festa. O verdadeiro milheiro da família era o porco. A matança, lá para os dias frios do inverno, era um ritual que garantia a sobrevivência para o ano inteiro. E o segredo para guardar tudo? O sal. O sal era o grande guardião. A carne ficava meses na salgadeira e o que sobrava, os enchidos, iam para o fumeiro, a apanhar lentamente o gosto do fumo da lareira. Imaginem só o cheiro. Havia uma sabedoria imensa em cada gesto. O pão era sagrado. Cozia-se de 15 em 15 dias, todos juntos no forno da comunidade. Era uma festa, aquele cheiro a lenha e a pão quente. E tinha de durar, claro, guardado em arcas de madeira para não se estragar. E para beber? A água ou o vinho? Bem, arrefeciam da forma mais simples e engenhosa que há, mergulhados lá no fundo na escuridão fresca do poço. E claro, nestas aldeias não havia ginásios. A única máquina, a principal máquina agrícola, era o corpo. Era a força dos braços. E o horário de trabalho era simples e duro. Era de sol a sol, sem desculpas. A infância. A infância era uma coisa curta. A escola, para muitos, era um luxo que durava poucos anos. Às vezes nem isso. Com 7, 8 anos, o trabalho já chamava. E o que era o trabalho? Guardar o rebanho. Sozinhos, nas encostas, com um naco de pão, um pedaço de queijo e a companhia fiel do cão. Era este o mundo de tantas e tantas crianças. E aqui está o segredo de tudo, o ponto principal. Ninguém, mas ninguém mesmo, sobrevivia sozinho. Era impossível. Este sistema de ajuda, o tornar a geira, era a lei não escrita que mantinha a aldeia viva. Hoje, eu ajudo na tua ceifa. Amanhã, tu vens à minha vindima. Era assim que funcionava. A pobreza era enorme, sim, mas a solidariedade, essa, era ainda maior. E depois vinha a noite. E à noite tudo mudava. Quando o sol se punha, a escuridão era total, absoluta. Não havia luzes na rua. O único ecrã, a única luz que brilhava na aldeia, vinha de um só lugar: o fogo da lareira. Era ali, à volta do fogo, que tudo acontecia. Era ali que as gerações se encontravam. Rádio era coisa rara. Talvez houvesse um na taberna da aldeia. Mas em casa, na quentura da lareira, o que reinava era a palavra, a tradição oral. Era ali que o mundo se explicava, que as coisas ganhavam sentido. E era o tempo das histórias. Histórias que arrepiavam e que ensinavam. Lendas de moras encantadas, de encontros assustadores com lobisomens em noites de lua cheia. E não eram só histórias, era também o palco para as desfolhadas, quando se tirava a folha ao milho. O trabalho transformava-se numa festa, onde, quem sabe, encontrar um grão de milho rei, aquele vermelho, podia valer um beijo roubado. E o mais irónico disto tudo é que, quando o progresso finalmente chegou, quando veio o alcatrão, a eletricidade, as pessoas foram-se embora. Partiram. E hoje voltar a muitas destas aldeias é caminhar num silêncio, um silêncio que não é de paz, é um silêncio de ausência. E é aqui que está a grande lição para nós hoje.
O mundo moderno anda a correr atrás de palavras novas. Sustentabilidade, economia circular, biológico. Mas os nossos avós já viviam tudo isto. Não porque era moda, não por filosofia. Era por pura necessidade. Viviam de forma sustentável porque não havia outra maneira. Praticavam uma economia circular porque não se podia deitar nada fora e comiam biológico porque era só comida. Não tinha outro nome. Claro que a vida deles era dura. Uma dureza que hoje poucos de nós aguentariam, sem dúvida. Mas, nessa dureza havia uma força, uma resiliência e uma sabedoria que vinha de viver apenas com o essencial. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta. No meio de tanta tecnologia, de tanto progresso, o que foi que nós perdemos pelo caminho? E talvez mais importante ainda, será que ainda vamos a tempo de o recuperar?